Vamos então, Mateus capítulo 25, eu quero ler aí com você o versículo 31 até o verso 40, que diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele se assentará e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Repita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e cuidaste de mim. Preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei. Repita: responderá o rei: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de entendermos a Tua palavra e que seja assim, meu Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, Jesus está às portas, Ele está por vir. Nós podemos receber o Senhor a qualquer hora, a qualquer dia. Cada dia que passa está mais próximo à sua vinda. E para os que já partiram, isso já aconteceu, pois a determinação da salvação se dá durante a nossa vida. Depois que vem a morte, é claro, a última hora de uma pessoa só Deus sabe, mas aparentemente nós sabemos que muitas pessoas não tiveram encontro com o Senhor. Não é sábio falar: esse não foi para o céu, aquele não foi para o céu. Nós não sabemos o último momento de uma pessoa. Ela pode ter se entregado a Deus em sua último momento na terra. Mas nós sabemos que, pela palavra de Deus, que é em vida, aqui na terra, que uma pessoa decide obedecer a Deus e então se entregar ao Senhor, e então acontecerá tudo isso. O texto diz que Jesus julgará a terra, todas as nações estarão reunidas para esse julgamento, capítulo 25, verso 32 especificamente. Todas as nações se reunirão, ele separará à esquerda os bodes e as ovelhas estarão à direita. Na quarta-feira nós devemos falar sobre o verso 41 até o verso 46, mas eu quero me ater aí às informações, ao ensino da palavra, especificamente nesses versículos que nós lemos. O texto diz que ele julgará as nações, separará os justos dos injustos, e ao colocar na direita as ovelhas, ele vai proferir uma palavra a elas. E o texto diz que eles receberam por herança a terra que estava preparada antes da criação do mundo. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Verso 33 diz que à direita estão as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Hoje pela manhã nós ministramos esse texto, não foi possível transmitir, eu até orientei que eu teria que recapitular hoje à noite, e nós entendemos aqui que não podemos ler num contexto político, por exemplo, onde existe na política a direita, a esquerda e o centro, né, se tratando de pensamento político. Não podemos, não devemos. Aliás, um erro grave é se nós usarmos o óculos cultural ou
do formato social que nós vivemos e formos ler a Bíblia. Você vai ficar com dó, inclusive, de algumas situações, não vai aceitar algumas atitudes de Deus, porque, infelizmente, nós estamos num período muito complicado, onde o direito das pessoas, ainda que seja errado, é buscado. Para você ter uma ideia, um determinado deputado na Colômbia colocou lá um projeto de lei onde, claro que isso é só um projeto, não foi votado ainda e aceito pelos outros deputados, mas ele colocou lá um projeto para contratar e comprar toda a cocaína que é produzida na Colômbia e legalizar com carteira, vamos dizer assim na linguagem nossa, né? Com carteira assinada toda pessoa que trabalha produzindo cocaína. E, segundo ele, é porque o governo passaria a legalizar isso, teríamos uma grande arrecadação e as pessoas seriam amparadas com direitos trabalhistas. E o objetivo desse projeto era o governo usar, organizando a cocaína para conter as dores das pessoas. Por exemplo, você está com dor de cabeça e você teria acesso a uma quantidade lá dessa droga para poder combater a dor, seja qualquer dor que seja. Então, você imagina um deputado eleito para ver o bem do povo com um pensamento desse, né? Você sabe também que aqui no Brasil mesmo há pessoas que têm interesse, políticos eleitos, que gostariam que a maconha fosse legalizada para fins recreativos. E, irmãos, são autoridades que foram eleitas, por isso que no período da eleição nós falamos aqui, você tem que conhecer o candidato, você precisa conhecer quem é a pessoa. Vamos supor que a pessoa que você gosta muito, é muito legal com você, mas tem um pensamento parecido. E aí você vota nele, você está votando para que ele faça tudo isso lá, e depois não pode reclamar. O texto declara o direita e esquerda, não numa visão política. Aliás, eu até tenho citado, né, que a pessoa que foi esquerdista, extremo, lê um texto como esse, não aceita. Digo, até Deus me perseguindo, quer dizer que o pessoal da esquerda só perde, não é? E aí a pessoa já repudia a palavra. Não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com política. Que Deus nos livre, irmãos, de interpretarmos a Escritura de forma política. E aí, do mesmo jeito, quem é de direita, né? Quem é de direita vai dizer, está vendo aí? Você não pode ficar na esquerda. Quem está na esquerda se dá mal. Olha aí, só ganhou alguma coisa quem está na direita. Já pensou, irmãos, um pensamento desse? Não tem nada a ver com a Escritura. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que tirar toda a cobertura que nós recebemos da nossa cultura e lermos a palavra de Deus exatamente como ela é. E qual é a interpretação correta? A direita diz respeito àquele lado, o rei, quando se posicionava na sala real, ele se posicionava sentado no centro da sala, no lugar principal, mais alto que todos, e quem ficava à sua direita era normalmente aquele que iria sucedê-lo, ou um general, uma pessoa que seria o porta-voz dele, o executor de todo o seu reino, aquele que faria na prática tudo o que ele ordenasse. Então, o entendimento aqui é que o Senhor Jesus estará reconhecendo quem está na direita, as ovelhas que ele colocou à direita, ele estaria reconhecendo como instrumento de Deus na terra, como um instrumento de Deus para fazer a sua vontade. E os que estão à esquerda é puramente o entendimento de mão direita e mão esquerda. Nós usamos, a maioria das pessoas é destro, canhoto é uma minoria somente. E automaticamente nós temos o entendimento de que é aquele o qual utiliza-se, aquele o qual fará a obra na prática. Tanto é que Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, esteve 40 dias com os discípulos, aparecendo a cerca de 500 pessoas. E ele subiu para a glória e ele se assentou
à destra do Pai, à direita de Deus. E exatamente porque a direita era um simbolismo do que Jesus é. Ele é o executor da obra do Pai, ele é o autor de um plano de salvação, e até hoje ele é usado para manifestar esse plano. Quando você ora a Deus dizendo em nome de Jesus, você está dizendo: Pai, eu creio que eu vou receber por causa dos méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então eu recebo a resposta de oração em nome de Jesus. Tire a visão da oração em si e visualize agora em nome de alguém. Eu me lembro, de uma experiência não muito interessante, mas aqui no Rio eu era seminarista da Igreja Batista de Inhaúma, a primeira Igreja Batista de Inhaúma, e houve um evento do aniversário da igreja. Na frente da igreja, fechava-se a rua no dia do aniversário da igreja, fazia-se uma grande cruzada, e foi convidado o prefeito. Infelizmente ele não veio, ele mandou um representante. O representante não era crente, irmãos, e inclusive notou-se que ele havia ingerido algum líquido não autorizado para uma atividade como aquela, Estava bem esquisito, meu Deus. Mas mesmo daquela forma, meu irmão, ele se sentou lá no púlpito, lá fora, no palanque, e ele recebeu a honraria do prefeito em nome daquela igreja. É uma situação não muito interessante, mas ao mesmo tempo ela nos faz perceber o que foi que Cristo conquistou. Por quê? Quando oramos, nós estamos naquela condição. É claro, nós fomos regenerados, nós fomos abençoados, porém nós não tínhamos condição alguma de estar na posição que estávamos. Aquele homem, naquela festividade, recebeu uma placa de homenagem pela autoridade que era o prefeito, mas não recebeu por mérito dele pessoalmente. Quem recebeu a placa foi o mérito conquistado nas urnas, que foi o prefeito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Quando nós oramos em nome de Jesus, você está recebendo a resposta, mas por mérito daquele que o próprio Deus elegeu, nome sobre todo nome, e não elegeu sem ele ter primeiro feito a obra resgatadora. Ele veio em meu lugar e em seu lugar. E então, tendo conquistado, ele se assentou à destra do Pai. Do lado de Deus tem um homem nascido na terra, é o Filho de Deus, mas um homem nascido na terra. Eu gosto sempre de toda mensagem, eu preciso de alguma forma falar a respeito da necessidade de reconhecermos a nossa pequenez e exaltar a grandiosidade de Deus. Se você que me ouve há muito tempo já percebeu isso, ou então o pastor toda vez cita alguma coisa sobre o pecador, Digo, meu irmão, é isso mesmo, você está terminantemente certo. Toda pregação deve conter, no meu entendimento, uma breve lembrança, se não é o foco da pregação, mas uma breve lembrança de que nós não tínhamos condição alguma de receber nada, só a morte. Mas Deus conquistou em Cristo Jesus méritos e destinou esses méritos, aliás, o benefício dos méritos, para todo aquele que crê. Quantos creem em Jesus aí, diga amém, e eu recebo. Então estes se assentarão, aliás, ficarão no julgamento à direita. E Jesus, no julgamento aqui que ele levanta para explicar a respeito do julgamento, ele começa a tecer uma lista de atitudes destas pessoas. Elas foram pessoas que deram de comer a quem tinha fome, elas deram de vestir a quem não tinham que vestir, deram moradia para os forasteiros. Aqui é uma linguagem de quem está passando de viagem. Havia um entendimento de que o forasteiro deveria ser bem tratado e recebido e protegido no lar daquela pessoa. Isso numa cultura
da época, principalmente no Antigo Testamento, e aqui Jesus estava pregando, ensinando os discípulos que compreendiam muito bem sobre esse assunto, pois eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. É claro, o Novo Testamento não havia ainda. E o texto diz que porque eles trataram bem, suprindo as necessidades dessas pessoas, eles então foram recebidos à direita e receberam a herança do reino. Versículo 34, mais uma vez. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então habitarão com o Senhor. E essas pessoas que fizeram tudo isso, eles não expressaram que, aliás, eles perguntaram para Jesus por que eles estavam recebendo isso. Observe aqui comigo. O texto diz assim, o versículo, a partir do versículo 37. Então perguntaram os justos, perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome? Aí eles tecem a lista. Veja que eles não tinham feito pensando em Jesus. Não, estou fazendo aqui para essa pessoa, mas estou fazendo para Jesus. Como assim? Era a pessoa de Jesus, então eu estou fazendo. O que nós faríamos se Jesus estivesse no nosso meio? Nós estamos na época que Jesus veio, e Jesus está aqui no nosso meio, e você sabe que ele prega e que ele cura e que ele é o Messias. Você reconhece que ele é o Messias. O que as pessoas faziam? Uma mulher quebrou um vaso de alabastro sobre sua cabeça, um perfume caro. Outra chorou aos seus pés e enxugou com os cabelos. Pastor, pode alguém enxugar com os cabelos um pé de alguma pessoa? Normalmente, irmãos, quando se lavava os pés, enxugava com a toalha. A mulher se viu numa condição de humilhação tão grande que ela disse: não enxugarei com um pano, vou enxugar com os meus próprios cabelos. Se eu perguntar aqui para as mulheres quem gostaria de fazer isso, qual das mulheres faria uma coisa como essa, com o próprio cabelo? Aliás, solteiro, se você quiser, se você está interessado numa moça que seja crente de preferência, é claro, de preferência mesmo, biblicamente um crente deve buscar no Senhor. Se você quiser perder, irritar uma mulher, basta você chegar até ela e oi, tudo bem? E pegar completa aí, mulheres, no cabelo. Outro dia eu estava brincando lá em casa, falando isso com a Vanessa. Já pensou se naquele tempo eu não soubesse disso e eu estivesse chegando e já pegava no cabelo da mulher? Pasme você, existe homens que têm um entendimento desse. Meu irmão, você vê uma mulher quando sai do cabeleireiro, se você, marido, for buscar, já sai com guarda-chuva. Se sonhar em ter um chuvisco, já sai com guarda-chuva para você zelar por ela, ela ver que você entende que é importante, né? Mas a Bíblia narra que uma mulher, irmãos, enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Então, o que faríamos se Jesus estivesse aqui como naquele tempo, né? Se essa fosse a época que Jesus viria? Pessoas fizeram o melhor que tinham. E aí, o fato da mulher enxugar com os cabelos, você já entendeu? Significava que ela estava semelhante àquilo que se vê no Antigo Testamento. Homens e mulheres jejuavam e se lançavam no pó e na cinza. Jogavam cinza sobre o cabelo, sobre a cabeça, e automaticamente o cabelo. Então aquela mulher se humilhando aos pés de Jesus, ela estava dizendo: nada é mais importante do que honrar o Senhor. Nada é mais importante, nem meu cabelo, que é tão importante para uma mulher. Então, nós temos aqui, irmãos, um momento onde estas pessoas que foram honradas, elas não tinham a pretensão de fazer aquilo porque era uma pessoa importante. O que é que elas começam a perguntar? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer?
É uma pergunta que elas estão fazendo. Ou com sede te demos de beber, ou como te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te. Então responderá o rei: em verdade vos digo, repita, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Em outras palavras, o texto está dizendo que as pessoas que fizeram isso, fizeram movidas por Deus de tal forma que não visualizaram outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus sem ver a quem. O alvo é suprir a necessidade. E aí, hoje pela manhã, nós ministramos aqui sobre o entendimento correto deste texto. O entendimento correto desse texto deve ser norteado pelo que está escrito no verso 40. As pessoas aqui fizeram bem aos pequeninos irmãos. Jesus, no julgamento, falando aos que estão à direita, ele disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu não vou ler com você, mas eu quero só dar destaque. O texto está falando sobre o trato que nós temos às pessoas próximas de nós. Eu até citei hoje pela manhã que você não pode entender esse texto como agora você tem que correr para as penitenciárias, para os hospitais, e ficar agora uma busca intensa de ver quem é que não tem onde morar para você dar morada, procurar saber quem não tem o que vestir para dar a essas pessoas e manter uma rotina. Não. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que eu tenho que fazer isso para quem está próximo, para quem eu tenho conhecimento que precisa. E principalmente aqueles que são os domésticos da fé. Preste bem atenção, porque o texto está dizendo especificamente qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com os crentes, meus irmãos em Cristo. Quando Jesus chama meus pequeninos irmãos, você sabe, Jesus é Filho de Deus e Ele nos constituiu filhos de Deus também. Os textos bíblicos que nós comprovamos isso: primeiro, eu tenho que compreender o propósito do entendimento que Jesus especificou. Mateus 22, a partir do verso 37, você vai encontrar Jesus falando dos dois maiores mandamentos: amará o Senhor com tudo que você tem, tudo que você é. É o primeiro grande mandamento. E o segundo maior mandamento é amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí mesmo no texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37 em diante, cerca de 5 versículos, falando sobre esse assunto. Então, eu preciso amar o próximo. O próximo é literalmente quem está próximo de mim. Na tradução, é o mesmo que vizinho, pessoa próxima, pessoa que você conhece. Mais à frente, agora no texto de João, no capítulo 13, também no versículo 34, você vai encontrar Jesus falando que os discípulos deveriam amar uns aos outros, e assim eles seriam reconhecidos como discípulos dele. E ele, mais uma vez, fala sobre amar o próximo. Mas agora é falando especificamente: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus amou os discípulos? Ele supriu as necessidades deles. Jesus está na casa de Pedro, a sogra estava enferma, ele curou a sogra. Jesus estava com a multidão no deserto, por espaço de 2 dias e meio, eles já não tinham mais o que comer, e então Jesus providenciou alimento, foi a multiplicação dos pães. Você vai ver uma infinidade de suprimentos de Jesus, e ele amou principalmente dando a sua vida em resgate dos homens.
Então, o entendimento que eu tenho sobre o que eu devo fazer a quem precisa deve alcançar aqueles que estão vivendo em Cristo. Você pode fazer lá fora, pode fazer para pessoas que você não conhece, deve fazer. Mas quando o seu irmão próximo de você estiver necessitando, você deve buscar ajudar. Eu quero dar um destaque que esse assunto, irmãos de Jesus, é muito importante compreender, senão daqui a pouco você está orando, como eu já ouvi, e é muito comum, porque nem sempre as pessoas já tiveram essa informação. A pessoa ora a Jesus chamando Jesus de Pai, né? E uma hora chama Deus de Pai, depois chama Jesus de Pai, e ela, é claro, num sentido de reverência, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Muito complicado. Nós nunca tivemos tantas músicas evangélicas chamando Deus de você. Já notaram isso? Infelizmente, nós aqui já cometemos erro também, e eu estou reconhecendo aqui para você, sou eu que faço a observação das músicas, não é o Ministério de Louvor, isso é responsabilidade minha. Inclusive tem, como assim? O Ministério de Louvor escolhe as músicas, manda para o pastor, e a observação teológica vem sobre a música. E eu mesmo já deixei passar coisas que hoje eu reprovo. Isso é muito importante eu dizer, para deixar claro que nós também estamos sujeitos. O pastor, por mais que eu busque me esmerar no ensino, no entendimento, eu também estou sujeito. Hoje em dia eu já não consigo mais deixar passar esse tipo de coisa, porque é muito forte. Como assim, pastor? Irmãos, são músicas lindas, lindas, maravilhosas, que inclusive fica lá toda hora na sua cabeça, dependendo da música, é ou não é? São lindas, mas chama Deus de você. Por que está errado? Porque você não vai ver na Bíblia ninguém fazer isso. E a Bíblia é nossa chave interpretativa para a nossa vida, a de aplicação para a nossa vida, aliás. Você não vai ver nem mesmo Jesus chamando Deus de você. Aliás, irmãos, na oração que ele fez, ele declara: Senhor, se puderes, passa de mim este cálice. Jesus chama Deus de Senhor e nunca de você. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, nós temos no nosso tempo uma linguagem de proximidade que entrou no meio das músicas evangélicas. Mais uma vez eu quero reforçar que isso poderia se encerrar se fosse um corpo de pastores, ou pelo menos um ou dois, fossem procurados por quem idealiza a música. Pastor, o que tem a ver com o que nós estamos ouvindo? Tudo. Olha só. Qual é a problemática aí? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm linguagem de proximidade. Ah, Senhor. Não, Senhor não, você. Só que você vai ver a vida da pessoa, ela, tudo é eu. Ela não tem capacidade de ajudar ninguém, só ela mesma. E ela vai lá para a oração, é um exemplo, e ela diz, chama Deus de você, e abraça Deus. Isso é apenas uma linguagem de proximidade, de nada adiantará. Meus irmãos, proximidade de Deus é receber o seu Espírito, se submeter à sua palavra, viver uma vida transformada e cada dia mais transformada nesta terra. E aí sim, e eu digo a você, todas as pessoas que tiveram uma forte experiência com Deus vão contar a mesma coisa. Eu me senti pequeno e ao mesmo tempo senti um amor profundo de Deus por mim. Mas eu não conseguia dizer outra coisa a não ser glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, só palavras de exaltação. Então essa história de o cara, né, como alguns até não crentes divulgavam na TV no passado e atualmente também, isso não é proximidade nenhuma. Chamar de você não é proximidade nenhuma. A proximidade que Deus deseja encontrar em nós é nós sermos cheios do Espírito Santo de tal forma que nós somos instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas como Ele abençoou.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, não gostei, gosto muito da música tal que chama Deus de você do começo ao fim. Meu filho, eu estou ensinando você. Eu estou aqui com o objetivo de ensinar você a palavra de Deus. Tome cuidado com a linguagem de proximidade. Linguagem de proximidade não significa que você está próximo de Deus. Você quer andar próximo de Deus? Olhe para Jesus e eleja Jesus como Senhor da sua vida. Tudo que Ele fez, tudo que ele falou é autoridade sobre você, e você se submete, você se lança. As pessoas que herdaram o reino de Deus aqui, nessa história que Jesus deu como exemplo do julgamento, essa organização por meio de um episódio, de um grande dia, que é o dia do julgamento, são pessoas que viveram o cristianismo sem entender que ali está fazendo para receber algo. Quando que eu fiz isso para o Senhor? Quando que eu fiz, dei de comer ao Senhor? Não, a pessoa fez porque ela recebeu o chamado de amar como Jesus amou. Você entendeu isso para a sua vida, meu irmão? E aí o texto de João, capítulo 20, versículo 17, é importante você ler lá. Você deve ler também Romanos, capítulo 8, versículo 29, 30 e 31. Vai ajudar você a compreender que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, quando ressuscitou, em João capítulo 20, ele declarou para Maria: vai e dize aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Jesus chama a primeira vez os discípulos de irmãos, propriamente após a consumação do plano de salvação. Então, como que você vai servir a Deus? Você vai servir a Deus suprindo a necessidade do seu irmão. E às vezes, suprir a necessidade do irmão é você dar uma chacoalhada nele lá também. Você sabe que hoje em dia nós temos um problema sério, que é um cristianismo onde a pessoa quer se sentar e receber os anjos entregando para ela as bênçãos, né? Tem lugar que você já ouviu falar, infelizmente, tem até cadeira para o anjo. Meu irmão, com todo respeito, são nossos irmãos. Uma hora dessa Deus vai esclarecer a eles, porque eu creio que o Espírito Santo está lá também dirigindo. Porém, o entendimento bíblico ainda está distante. Qual é o entendimento que eu devo ter? Deus me chamou para viver a fé, e viver a fé inclui trabalhar como Jesus trabalhou. Eu vou me movimentar como Jesus se movimentou. Não vou ficar sentado numa cadeira espiritual esperando as benesses, os benefícios que Deus vai me conceder. Não, eu fui abençoado para abençoar, e são esses que estarão à direita naquele tempo. Essa é a motivação, queridos. E eu convido você a continuar essa reflexão na quarta-feira. Esteja aqui ou pela internet, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. O Senhor encha o nosso coração, e eu quero fazer nesse momento uma oração com você. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, se você sente que o Senhor tem chamado você, já tocou o seu coração, e você deseja entregar a sua vida a Cristo, ou aqui no templo, ou pela internet, agora você que está acompanhando, repita comigo essa oração. Enquanto isso, toda a igreja, ore agora nesse momento. Se você deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Jesus, repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Dai-me o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu me entrego totalmente ao Senhor e declaro que o Senhor Jesus é Senhor da minha vida e Salvador, em nome de Jesus. Ainda em oração, se você fez essa oração, eu gostaria de orar novamente por você. Aí de onde você está mesmo, levante uma de suas mãos. Se você fez essa oração, eu quero orar por você nesta hora. Levante sua mão bem alto.
Bem alto para que eu possa ver. Você entregou a sua vida a Cristo? Levante a sua mão, bem alto. Alguém? Pode vir? Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Se você levantou a sua mão, pode vir à frente. E eu quero orar. O Jackson, né? Olha aí que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Há mais alguém, irmãos, que quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Você pode, ou reconciliar com Jesus, você pode vir. Há mais alguém? Sai do seu lugar e vem. E eu quero pedir que você, que entendeu essa mensagem, que você vai orar agora. Nós vamos orar primeiro pelo Jackson e depois eu vou orar por você que ouviu essa mensagem. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo Jackson. Meu Pai, seja a tua bênção, o teu milagre sobre o teu filho, teu servo que hoje, Senhor, entregou a sua vida ao Senhor. Pai, eu te peço o poder do Espírito sobre ele, assim como o Senhor derramou do teu poder sobre a minha vida, seja o teu Espírito Santo agora sobre ele, seja cheio do Espírito agora, e ele sinta, Senhor, anseio pelo Senhor, pela sua palavra, e eu creio que o Senhor já fez essa obra na vida dele. Leva-o ao mais profundo conhecimento de ti, e seja agora o poder do Espírito liberado sobre a vida do teu filho. Seja ele abençoado agora, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Todos agora, levante as suas mãos. Todos nós, levante as suas mãos. Senhor,